Fala pessoal, beleza? Eu sou Fabrício Risseto, trabalho na Acreditas, onde a gente utiliza bastante Kotlin como linguagem de back-end, e hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês algumas experiências, mais especificamente mostrando algumas coisas interessantes dessa linguagem. Bora lá? O Kotlin ele vem com uma ideia de não tentar fazer nada muito novo e revolucionar o mercado. A ideia deles é bem simples. A gente se espelhou em linguagens que têm uma grande amplitude de mercado, como por exemplo C#, Java, e a gente está fazendo a mesma coisa que eles fazem, só que melhor. Como assim melhor? Vamos dar uma olhada. Bom, para esses exemplos aqui eu vou estar utilizando o IntelliJ, mas vocês podem utilizar a ideia que vocês preferirem, que vocês estiverem mais familiarizados. Eclipse, NetBeans, não tem problema. É interessante que você tenha um conhecimento, pelo menos básico, assim, de orientação a objeto para entender os exemplos que eu vou estar mostrando aqui, tá? Bom, aqui então eu tenho um exemplo, aqui na aba da esquerda, uma classe em Java, e a mesma versão dela em Kotlin na direita, tá? Então aqui a gente consegue ver que tem muitas similaridades. Aqui eu estou criando um getter, aqui outro getter, aqui o construtor, que no Kotlin ali a sintaxe é constructor, ao invés de levar o próprio nome da classe, como é aqui no Java. Salvo alguns detalhes aqui, é tudo muito próximo. Aqui as funções, os métodos, né, em Kotlin a gente chama de fun. O que vem em seguida é o nome da função e o retorno fica lá para depois, porque normalmente o retorno é o menos importante, o que a gente quer ver é realmente o nome da função, né? Só uma questão de design. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, apesar de que pode ser muito próximo a sintaxe, essa definitivamente não é a maneira Kotlin de se escrever uma classe. Tá? A gente consegue escrever em Kotlin essa classe de uma maneira muito mais simples. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar essa classe aqui. Eu vou pegar a funcionalidade que o IntelliJ oferece, não sei se as outras ideias têm, mas eu vou copiar esse código Java e eu vou colar ele aqui no arquivo, que é um arquivo com a extensão KT. Então o IntelliJ sabe que é um arquivo Kotlin. E eu vou colar o código Java ali dentro. Ele colocou lá o código Java ali atrás, mas ele me abriu essa janelinha aqui, basicamente dizendo, olha só, eu notei que tu está colando um código Java aqui dentro de um arquivo Kotlin. Quer que eu converta para você esse código? Eu vou dizer que sim. E ele converteu para mim. Essa é a maneira Kotlin, vamos dizer assim, de escrever essa classe que está na esquerda aqui em Java. Basicamente o que a gente tem aqui, isso aqui é o que a gente chama de construtor primário no Kotlin. A gente está utilizando aqui essa keyword val. O que ela está fazendo, ela está dizendo aqui, cria para mim uma propriedade, rua, que seja do tipo string e que vá ter um getter. A mesma coisa para esse outro. E por eu estar utilizando esse construtor primário, eu vou ter o construtor... Todo isso aqui que a gente chama de boilerplate code, né? Essa parte, esses getters, esse construtor que simplesmente recebe os parâmetros e só seta ali nas propriedades privadas, é o que a gente chama de boilerplate code. Aqui ele está evitando que a gente tenha que escrever esse código. E não é o problema só de escrever setters pra gente, a gente tem ainda assim um código que está aqui, que a gente vai ficar se deparando com ele o tempo inteiro. E pode ser que alguém vá lá em algum momento e mude o comportamento desse código aqui fazendo alguma coisa. Então, é importante para mim saber que tem um comportamento diferente nesse getter em relação aos outros. Mas ele está no meio de todos os outros e acaba ficando difícil de enxergar. Então, é muito bacana a gente evitar esses boilerplates, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia já da diferença que dá. Alguns detalhes simples de design da linguagem, o quanto que eles podem impactar na leitura do código. Bom, aqui eu tenho uma outra classe, tá? Na verdade, ainda é aquela classe endereço do exemplo anterior, só que eu coloquei algumas propriedades a mais nela. Agora aqui ela tem uma cidade, ela tem um estado, CEP, enfim, como se fosse uma classe endereço um pouco mais completa. Daria para ser melhor ainda, tá bem simplista. Aqui eu estou usando tipos primitivos, daria para criar subclasses ali e tal. Mas eu quero mostrar algumas coisas. Eu vou criar uma função aqui, blá, blá, blá. Bom, então agora eu vou utilizar aquela classe que eu criei ali. Eu vou começar criando uma variável chamada endereço e eu vou instanciar aquela classe ali. Em Kotlin, um detalhe é que eu não preciso colocar o new, a keyword new, nem posso, na verdade, para instanciar uma classe. Eu simplesmente chamo ela assim e eu estou instanciando. Aqui eu vou precisar passar os parâmetros para ela. Então, ali a cidade, vou botar aqui São Paulo, estado SP, CEP 123, rua, blá, blá, e número 123. E número 100. Ok, o que eu fiz aqui? Eu instanciei uma classe, coloquei ela numa variável. Então, eu não preciso dizer aqui em Kotlin o tipo dessa variável. Quando eu estou utilizando a keyword val, eu estou dizendo que essa variável ela só pode ser assinada uma vez. Ou seja, eu não posso fazer isso aqui. Ó. Se eu pegar esse endereço e tentar colocar outra coisa nele,
como por exemplo, vou copiar aquele código e instanciar ele aqui, ele não me deixa, ele diz que o val não pode ser reassinado. Então o val é uma maneira de criar meio que uma variável que não varia, eu não posso reassinar ela. Se eu quiser alterar o conteúdo, o endereço, mais especificamente, em memória para qual essa variável está apontando, eu posso utilizar daí o var. Aí esse código aqui compila e eu posso ficar modificando a instância para qual aquela variável aponta. No meu caso aqui eu quero um val mesmo. E eu vou criar um outro endereço aqui então, endereço 2, vou chamar esse aqui de endereço 1. Mas notem que o conteúdo dessas duas classes é igual. Se eu der um print aqui agora, fazendo a seguinte comparação, endereço 1 igual a endereço 2, eu vou trocar aqui essa função para main, e notem que aqui no IntelliJ ele já me aparece o botãozinho play. Ó, se o nome da função for qualquer coisa, some, mas se eu chamar de main, ele já detecta que essa é a minha função principal da minha aplicação aqui, e ele já me dá esse botão de play, eu posso rodar por aqui. E o resultado que deu aqui é falso. Para quem já viu orientação a objeto, provavelmente esse é o comportamento esperado, é o comportamento padrão na maioria das linguagens. Quando a gente compara duas classes, o comportamento padrão do equals, comparar, na verdade, o endereço de memória para qual elas apontam. Então, por mais que os dois endereços sejam iguais, aqui o resultado da comparação deu falso. Só que às vezes a gente não quer esse comportamento. Afinal, por mais que no banco de dados eu possa ter dois registros de endereço diferentes para dois clientes, de fato, se esse endereço ele tem os mesmos atributos, ele é o mesmo endereço. Então, o comportamento correto, vamos dizer assim, do equals para esses casos, é comparar o conteúdo da classe. Então, aqui o que a gente precisaria fazer seria sobrescrever o método equals para fazer esse comportamento. Override from equals. E a implementação desse equals aqui seria mais ou menos essa, eu vou colar aqui direto o código. Seria isso aqui. Eu verifico se o tipo que está vindo aqui no parâmetro não é nulo, se ele é da mesma classe, e caso ele seja, eu faço aqui a comparação manual de cada uma das propriedades. Agora, se eu rodar aquele meu código ali embaixo, o resultado vai ser sucesso. Ou seja, esse é o comportamento que eu queria. Afinal, os dados aqui, todos os atributos dessa classe são iguais. O Kotlin ele tem uma funcionalidade que nos ajuda nisso. Nesses casos aqui, quando a gente está lidando com uma classe que tem um comportamento como dessa classe endereço aqui, em que ela é basicamente um saco de dados, vamos dizer assim, a gente pode utilizar a keyword dataClass. Eu vou ter as mesmas vantagens de uma classe comum no Kotlin, eu vou ganhar o construtor de graça, eu vou ganhar as getters, setters se for o caso, se eu utilizar o var. Quando eu estou colocando data, eu dou um comportamento a mais. Eu estou dizendo que ela é justamente isso que eu comentei, uma classe que contém dados e que essa é a responsabilidade principal dela. Um desses comportamentos que a gente ganha, por exemplo, é o equals implementado por padrão. Eu não preciso mais desse código aqui. Quando eu tenho uma classe que ela é um data class, o comportamento padrão do equals é comparar os atributos dessa classe. Então, agora rodando essa comparação de novo, ela vai me retornar novamente true, como eu gostaria, sem eu precisar ter criado o equals. Show? Bom, agora vamos para uma outra funcionalidade, que é a que eu mais gosto de Kotlin disparado. Ela se chama null safety, é proteção contra nulos. Eu vou criar aqui uma classe simples, uma classe pessoa, que tem um atributo nome do tipo string. Show? Uma classe simples. E eu vou criar uma função main aqui que vai fazer alguma coisa com ela. Eu vou instanciar essa pessoa e vou passar um nome para ela aqui. João. Agora vamos colocar um comportamento nessa classe que a gente ainda não fez. Um comportamento de verdade. Não um getter e um setter. Vamos colocar aqui um método que faz alguma coisa. Vamos chamar aqui, vai ser uma função que vai escrever a quantidade de letras que tem no nome. Quantidade de letras. E aqui ela vai dar um print, colocando uma mensagem. Println. Println é o equivalente ao system out println do Java. Println. Vou colocar aqui, meu nome tem nome.length. Letras. Em Kotlin, a gente pode utilizar uma funcionalidade que se chama String Interpolation para simplificar um pouco isso aqui, para não ter essa concatenação. A gente pode colocar aqui a mensagem que a gente quer, toda numa única string, e depois só elencar aqui o que a gente quer que seja computado. Então, o que eu botar dentro desse cifrão vai ser computado como código, e a minha mensagem ali vai ser formatada como eu quero.
Então, agora aqui eu criei a variável pessoa e eu vou chamar aquela função ali, quantidade de letras, para imprimir. Vamos ver se isso aqui funciona, como é que fica. Ele imprimiu ali, meu nome tem 4 letras, né? Ok, esse era o comportamento esperado. Até aqui, beleza. Mas e o que é o null safety? O null safety é o seguinte. Vamos imaginar que eu fiz essa minha classe e que agora um outro desenvolvedor vai utilizar ela. Ele vai passar um parâmetro aqui e ele, sei lá, tá com preguiça ou não tem o parâmetro para informar. O que normalmente a gente faz? A gente coloca nulo. Ah, eu, sei lá, não tenho nome aqui, vou passar nulo porque eu não quero me preocupar com isso agora. Ele não pode. Olha só, a inteligência já está me mostrando aqui que eu não posso passar nulo para esse parâmetro. No Kotlin, quando eu digo que um parâmetro ele é de um tipo específico, por padrão ele não aceita nulo, a não ser que eu diga que pode ser. Então, essa string aqui eu não posso receber, eu não vou receber aqui nulos. Quem me consome vai ter que passar uma string. Então, esse código aqui desse meu consumidor ele não vai nem compilar. Quem está usando aqui a minha classe não vai conseguir. Caso eu queira fazer esse comportamento, caso seja um cenário real mesmo, que eu precise, eu vou colocar o interrogação e aqui eu estou dizendo, beleza, eu posso receber uma string ou pode vir nulo. Eu estou permitindo, agora o código aqui compilou, eu estou permitindo que possa ser passado nulo. Mas notem que o IntelliJ, ele já reclamou aqui nesse lugar, ó. Ele está dizendo que, basicamente que ele está me avisando, olha, beleza, tu quer receber nulo aqui nesse parâmetro, tudo bem, mas quando você chama esse método length, caso o nome, essa variável for nula, vai dar um erro aqui, vai dar um null pointer exception, o famoso erro de $1 bilhão, como ele é chamado, dado uma estimativa de quanto que ele já pode ter gasto para empresas aí em códigos de produção acontecendo esse erro. Então aqui o compilador está dizendo para nós, cara, toma cuidado, esse teu código aqui pode dar problema. Então, a gente tem que validar ele, a gente tem que tratar esse erro, senão o meu código nem compila. Uma maneira de tratar seria usando o safeCall operator, que é basicamente isso aqui. Eu estou dizendo, caso isso aqui não seja nulo, me dá o length. Então, eu não vou ter um null pointer exception aqui. E olha só que bacana. Vamos supor que eu tenho uma outra função aqui, chamada outra função, que ela recebe um parâmetro nome do tipo string para fazer alguma coisa ali qualquer. Se aqui eu tentar chamar outra função, passando esse meu nome que eu recebi para o parâmetro, ele não vai deixar. Por quê? Porque, novamente, ele está identificando que essa função aqui só recebe uma string. E você está me passando aqui uma string que eu recebi para o parâmetro que é nula. Ela não está tratada aqui nesse contexto. Então, tem que ter alguma maneira de tratar. O que eu posso fazer, já que esses dois casos aqui eu tenho que fazer um tratamento nessa variável, eu posso fazer um if verificando se o nome for diferente de nulo, então faço tudo isso aqui. E agora já meu código compilou. Ele até está me mostrando que agora o safeCall operator aqui é redundante, eu não preciso mais, porque o compilador ele tem a inteligência de saber que, como eu verifiquei nesse if que o nome é diferente de nulo, só vai entrar nesse escopo caso ele realmente seja. Então ele faz aqui o que a gente chama de, se a gente passar o mouse aqui, ele mostra um smart cast, ou seja, uma conversão inteligente. Dentro desse escopo, a variável nome ela é tratada como uma string que não pode ser nula. Ele converteu para a gente de uma maneira inteligente. E o compilador ele é muito, muito esperto. Eu não vou mostrar aqui todas esse smartcast ele acontece o tempo inteiro de uma maneira muito intuitiva, às vezes a gente nem nota. Por exemplo, se eu fizesse, ao invés disso aqui, eu fizesse o contrário. Se for igual a nulo, sei lá, retorna. Podem ver que o código funcionou da mesma maneira. Ele entendeu que tem um código aqui, um caminho aqui no meu código que faz. Se for nulo, sai, ou seja, não vai chegar aqui caso não seja nulo, então ele já fez a conversão, porque ele tem certeza que aqui a string vai ter um valor. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês para esse vídeo é isso, mas ainda tem muito mais funcionalidade, muito mais coisa interessante que a gente pode abordar aí em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado um certo interesse em estudar Kotlin. E se vocês tiverem algum feedback, podem deixar nos comentários ou alguma dúvida, podem perguntar à vontade.